Muito bom dia a todos. Como já se falou há bocadinho pelo diretor e pelo coordenador, o nosso colega José Paulo Santos, aliás, que eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer falar destas coisas na nossa casa e eu sou desta casa. Portanto, esta TED tem exatamente a ver com o momento. Eu escolhi o momento da descoberta e podemos mesmo dizer que o momento da descoberta, pelo menos no caso da investigação científica, é mágico. E é um bocadinho dessa magia, portanto, eu vou-vos falar de duas coisas relacionadas, que à partida até parecem que não estão relacionadas entre si, mas que acabam por estar, que são bactérias e transistores. E como é momentos, gostaria também de dizer que o meu primeiro momento TED foi em 2008 e tive a honra de ser convidada pelo Manuel Forjares, que já não está cá entre nós, que me convidou para ir ao Porto exatamente para falar do transistor de papel, que foi exatamente nesse ano que surgiu a ideia e houve aquele boom todo acerca desta descoberta. Gostaria também de lhe prestar homenagem porque, para além de ser um excelente, um grande empreendedor social, era também um apaixonado e também conseguiu trazer e divulgar em Portugal, portanto, este tipo de conferências, as TEDs. Pronto, vou-vos hoje falar um bocadinho sobre bactérias e o que é que bactérias, ou de que forma é que bactérias podem estar relacionadas com eletrónica de papel, ou aquilo que nós chamamos Paper Electronics. Primeiro, gostaria de vos explicar, porque se calhar penso que não sabem, ou se já leram, mas podem não estar ainda muito por dentro, também não vou dar uma aula muito exaustiva, do que é que se entende por papel eletrónico. O que é isto, papel eletrónico? Porque nós na eletrónica usamos tudo menos papel, portanto, celulose, esse tipo de coisas geralmente não é utilizado. E é muito simples e é exatamente aquilo que está ali. Portanto, é a possibilidade que nós temos de utilizar a celulose, neste caso de origem vegetal, a celulose que é retirada das árvores, e nós utilizamos exatamente esse material como material que é utilizado, que pode ser utilizado em termos de eletrónica, ou seja, nós conseguimos provar que a própria celulose, como nós a conhecemos, como aquela que temos numa folha de papel, pode ser usada e pode ser considerada ou catalogada, se quiserem, como um material de eletrónica. E porquê é que nós também escolhemos o papel e não escolhemos um outro tipo de material? Exatamente porque o papel tem características que são muito boas, ou seja, tem vantagens muito aliciantes para ser usado, não em fotocópia ou em livros, mas noutras coisas. Portanto, é um material muito abundante, portanto, sendo muito abundante, o seu custo é barato. A tecnologia existe, portanto, já os chineses nos mostraram há muitos anos como é que é possível fazer papel, portanto, a tecnologia está bem estabelecida, nós não precisamos de inovar muito em termos da tecnologia ou a forma como fazemos papel. É um material que é flexível, portanto, é leve, o peso é pequeno, não se parte e isso tem muitas vantagens para aquilo que se chama agora a eletrónica flexível e em muitas áreas nós precisamos de ter, portanto, eletrónica, sensores, sistemas eletrónicos que possam ser conformáveis a uma determinada forma. Já referi, o seu custo é baixo, é leve, a tecnologia está bem estabelecida, só para terem uma ideia, se formos ali a Setúbal, à fábrica da Portocel e entrarmos na linha de produção e virmos como é que se faz papel, portanto, a folha de papel é feita a uma velocidade de 100 km por hora. Portanto, esta é a tecnologia atual e realmente Portugal nessa área até está muito bem. E depois tem uma outra particularidade que a nós nos interessa muito. É um material que não é condutor, portanto, é um material que nós podemos designar por material dielétrico ou um material isolante. Portanto, nós não temos cabos elétricos feitos de celulose. E depois pode ser reciclado. Portanto, todas estas vantagens fizeram é que nós pensássemos que podíamos utilizar este material, que é tão comum, que está em todo o lado, em qualquer parte do mundo, e ele poder ser utilizado numa aplicação para a qual não foi feito. Hoje em dia também temos um outro problema em termos mundiais, que é aquilo que se chama o high-tech trash. Portanto, nós produzimos muita eletrónica, muitos computadores, uma série de equipamento eletrónico e parte, ou a grande maioria desse equipamento eletrónico não é reciclado.
e isso está a causar sérios problemas em termos mundiais. Por exemplo, agora vamos ter este outro problema, portanto não é só computadores, mas portanto tudo o que sejam dispositivos móveis, e nós não estamos a resolver estes problemas. Simplesmente estes problemas estão a ser deslocalizados, nomeadamente do hemisfério norte para zonas do hemisfério sul, nomeadamente África, Índia, China, e não é um problema que se resolve. É evidente que ninguém está a dizer agora que com eletrónica de papel este problema se vai solucionar, mas é uma alternativa. Portanto, é uma alternativa a muitas das aplicações que hoje utilizam a eletrónica convencional. E nós, em 2008, conseguimos fazer o primeiro transistor de papel. E andámos um bocadinho contra a corrente relativamente àquilo que era a tendência atual. Portanto, estávamos e ainda estamos a ver uma passagem de tudo o que seja livros, jornais, etc., para dispositivos eletrónicos. Portanto, temos os e-books, temos os e-papers, tudo isso em que há a substituição da celulose, do papel em si, por equipamentos eletrónicos, e daí o qualquer coisa, os e-papers. E nós, como utilizamos na mesma o papel, a celulose, para um componente eletrónico, aquilo que fizemos foi simplesmente passar o E da esquerda para a direita. Portanto, temos paper e. Portanto, continuamos a ter paper, mas neste caso mesmo paper feito à base de celulose. E o que é isto de um transistor feito de papel? Neste caso, o papel funciona como o suporte físico, porque o transistor não é só de papel, como é evidente, portanto, senão todas as folhas de papel eram eletrónica, mas neste caso o papel funciona como o suporte físico para os outros materiais que constituem o transistor, que são mais dois, que são condutores e semicondutores. É como se fizesse uma fotocópia frente e verso e tem uma função ativa. Portanto, assim como nós usamos o papel para escrever ou para fotocopiar, portanto, o papel serve como suporte físico da tinta, da grafite. Neste caso, serve como suporte físico, mas simultaneamente é um componente ativo. Nós começamos a fazer o dispositivo do meio para as pontas. E isto é a estrutura do transistor de papel. Temos uma folha de papel, portanto, isto é uma secção transversal do transistor, temos a folha de papel, numa das faces colocamos o material condutor, na outra face o material semicondutor. É exatamente como se fizéssemos uma fotocópia frente e verso. E funcionou. São as curvas características. Basicamente, estes transistores são switches, são on-offs, portanto, ou está no estado off, a corrente é muito pequenina, portanto, uma corrente muito baixa. No estado on, a corrente é muito grande e se repararem, este gráfico está em escala semi-logarítmica, portanto, a variação são ordens de grandeza. Portanto, basicamente, isto é um transistor de efeito de campo e é um switch, é um interruptor. Ou está desligado ou está ligado. E isto é o aspecto dos transistores, portanto, uma folha de papel. Também temos papel condutor, etc. E isto é o aspecto, entretanto, evoluímos, desde 2008, em que se fez a peça Lego, que é o transistor de toda a eletrónica, mas depois, portanto, com projetos que, entretanto, tivemos, contratos com empresas, neste momento estamos a fazer uma série de eletrónica com e em papel. Bom, agora a segunda parte. O que é que as bactérias têm a ver com estas coisas todas? Parece assim um bocadinho estranho, as bactérias com eletrónica de papel. Então vamos ver. Já há alguns anos, um famoso cientista, Pasteur, descobriu e viu pela primeira vez, identificou umas bactérias no vinagre. Ele também, nessa altura, descobriu que o vinagre, portanto, ou mesmo nós em nossa casa, se não usarmos o vinagre durante algum tempo, vão reparar que há uma leiazinha, há uma peliculazinha que se forma na superfície do vinagre, entre o vinagre, o líquido e o ar. Se repararem, ou se estudarem essa peliculazinha, vão ver que é celulose. Bom, ele não identificou que era celulose, mas identificou que realmente haviam ali umas bactérias no vinagre que tinham uma determinada função e exatamente por isso elas até foram designadas de Bacterium aceti, exatamente do ácido acético do vinagre. E só mais tarde, em 1886, é que foi possível identificar que aquela película que as bactérias excretavam era celulose. Bom, e se nós se agarrarmos nessas bactérias e se as formos ver ao microscópio eletrónico de varrimento, isto foi visto aqui na Caparica, no CENIMAT,
Vão ver que temos as bactérias, portanto isto é uma escala, elas têm alguns micrómetros, portanto são dispositivos relativamente grandes, e aquilo que acontece é que elas vão excretando através da membrana fios, umas fibras de celulose. Só que a grande diferença desta celulose relativamente à celulose que nós temos no papel, que é de origem vegetal, esta é de origem bacteriana, é que estas fibras são nanofibras, porque têm exatamente a espessura, a dimensão do poro de onde é excretado através da membrana da bactéria. As propriedades são excelentes, portanto, e geralmente a natureza é perfeita, daí nós tentarmos sempre que possível, se imitarmos ou se seguirmos os conselhos que a natureza nos dá, geralmente os resultados são bons. Esta celulose é muito cristalina, é muito pura e tem grandes vantagens relativamente à vegetal. Para além de que eu não necessito de abater árvores, não preciso de esperar mais ou menos 5 anos que um eucalipto ou um pinheiro cresça, e para fazer estas películas, estas membranas, portanto, eu espero 5 dias, se dermos o alimento específico a este tipo de bactérias. Mais em pormenor, isto são o aspecto das fibras, estão a ver 100 nanómetros, portanto, coisas muito pequeninas, e em termos de secção transversal, isto parece quase 1000 folhas, portanto, as bactérias vão excretando aquelas películas e vão construindo, portanto, isto serve também como proteção, as próprias bactérias fazem isto para se protegerem e ficamos com uma estrutura extremamente ordenada. Bom, a grande vantagem é que esta celulose, ou também chamada nanocelulose, porque é feita de nanofibras, é transparente. Ora, nós, como já trabalhávamos há algum tempo com a eletrónica transparente, juntámos estes dois mundos quase opostos. Eletrónica transparente com eletrónica de papel, trabalhando com aquilo que se chama nanopaper. Exatamente como as fibras são muito pequeninas, não há interação da luz como há com o papel normal, cujas fibras têm dimensões até em termos de comprimento milimétricas, e isto é o aspecto de uma membrana de um papel feito pelas bactérias do vinagre, se quiserem. Portanto, é transparente e é uma folha, celulose, exatamente como a celulose do papel. Aqui, mais uma vez, fizemos também um transistor, isto foi feito o ano passado, e o comportamento é exatamente igual ou até superior àquele que nós observamos com o papel normal, em termos com origem na celulose vegetal. Exatamente porque esta celulose é mais cristalina e é mais pura, portanto tem menos defeitos. E isso depois vai se refletir nas propriedades elétricas dos transistores. Isto é o aspecto deles, isto é uma estrutura, uma cross-section, portanto, do dispositivo, onde se pode ver a celulose e depois os vários componentes do transistor. Para além dos transistores, também conseguimos fazer células solares, porque nós trabalhamos a baixas temperaturas e conseguimos produzir neste substrato uma célula solar fotovoltaica com um recorde mundial em termos de células em papel, com uma eficiência de 5%. É evidente que a eficiência não é muito grande, mas nós, depende também das aplicações que temos muito sol, porque não tentar utilizar o sol que temos. Isto foi também muito noticiado, porque para além do transistor e da célula solar, nós queremos utilizar o papel para várias áreas. Portanto, queremos construir sistemas que sejam de alguma forma autossustentáveis, mas cujo componente principal seja exatamente o papel. E temos memórias, baterias, mostradores, sensores, biosensores, células solares, etc. Portanto, conseguimos construir toda esta miríada de dispositivos da eletrónica com base no papel. Isto é a equipa e, muito importante, há um provérbio africano que diz: se quiseres chegar rápido, vai sozinho, se quiseres chegar longe, vai acompanhado. Há até agora um anúncio na televisão que também fala destas coisas. E isto é tudo um trabalho de equipa, porque nós estamos aqui a falar, e neste caso eu estou aqui a falar, mas há toda uma equipa que está por trás, há muitos anos de trabalho que estão aqui por trás, e se não existir um teamwork, estas coisas, portanto, não há sucesso. E isto, estamos agora no Campeonato Europeu de Futebol, não começámos lá muito bem, mas a investigação é quase como o futebol, é a mesma coisa. Portanto, os dinheiros são um bocadinho diferentes, os orçamentos, mas temos que ter bons jogadores, temos que ter bons treinadores, por acaso até temos, excelentes jogadores para marcar golos, e também temos, espero que tenhamos nos próximos jogos.
E é evidente que no futebol também há muito dinheiro, na investigação não há tanto dinheiro, há muito menos, mas o dinheiro que nós conseguimos é exatamente convertido novamente nos laboratórios, na equipa de investigação e para tentarmos que aqui em Portugal se consiga fazer alguma coisa que tenha visibilidade. E gostaria também, para terminar, relembrar esta frase do Victor Hugo: "There is nothing like a dream to create the future." E nós acreditamos muito nisto. Há alguns dos projetos que nos sustentam em termos de equipa e de infraestrutura. E, por fim, gostava de vos passar este vídeo, portanto, 2 minutos, que há 2 semanas, portanto, eu e o professor Rodrigo fomos nomeados pelo European Patent Office, pelo Instituto Europeu de Patentes, na categoria de investigação. E eles fizeram um vídeo que está bem feito, eu gostaria que vissem, e acabava aqui a minha intervenção. Welcome to Universidade Nova de Lisboa in Portugal. Here is where we create the future and turn the page. We are creating a new era of electronic materials, green electronics. With conventional electronics, we are facing a huge problem since we are producing electronic waste and we are exporting this problem to other parts of the Earth. Either for producing or for recycling silicon, we have to use a very high temperature, above 1000 degrees. We invent a paper transistor made with and on paper. My first reaction was, it will not work. I like very much to use already available materials, already available technologies, combine them, but for completely different applications. With this piece of regular photocopy paper, we can make semiconductors for low-cost electronic applications. We change the E from the left to the right because it's paper E, because you are not substituting paper by an electronic component. No, we are using paper for an electronic application. We have a sustainable material, ecological product, fully recyclable, and can be processed at low temperatures. Those are things that we cannot do it with silicon. With paper, it's very simple. We start with a sheet of paper and we copy on both sides 2 different materials, a conductor and a semiconductor. That's it. Of course, we don't want to replace a conventional microprocessor, but also we can use paper for other applications. There are other type of applications that only our imagination in the future can save. My work is a passion, and I love the work I'm doing and also in the way I'm doing.